Olá, sou Vanderlei Zanco de Carvalho, gestor e professor de matemática na Escola Capitão Edgar Cerqueira Filho e também estudante do mestrado profissional em ensino de ciências e matemática da Universidade Federal do Acre, UFAC. Vamos fazer uma prática sobre a função do segundo grau utilizando o software GeoGebra e que pode ser adaptada para estudantes com deficiência visual. Neste momento, iremos abordar uma das situações da função do segundo grau, no caso quando o discriminante é maior que zero, ou seja, quando aquele delta, o famoso delta, ele é positivo, ele é maior que zero. No entanto, vamos à prática então, utilizando o GeoGebra, como nós podemos ver, que aqui em cima tem as barras, os ícones de ferramentas que podem ser utilizados, e aí embaixo temos o campo entrada, e na tela do GeoGebra nós temos onde está a malha quadriculada, pode ter a opção de quadricular ou não, para não quadricular só tirar a malha se quiser. Com o botão direito do mouse, clica. Novamente confirma com o botão do lado esquerdo, a malha continua. Aqui nós temos já a janela de visualização. E no lado esquerdo nós temos aqui a janela de álgebra, onde vai apresentar as funções, as raízes, as representações algébricas. Portanto, vamos à prática. Vamos fazer alguns pontos interessantes da função e depois podemos mostrar as adaptações. Bom, aqui no campo entrada vamos digitar a função, e a função que nós vamos trabalhar é uma f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Então vamos digitar aqui no campo entrada, colocamos f, damos shift para colocar o parênteses, o parênteses já vem os dois, colocamos f de x, damos um passinho adiante, colocamos igual x ao quadrado. Esse x, como coloquei só x, já gerou uma reta lá na janela de visualização. Mas não é uma reta, é uma parábola porque é uma função do segundo grau. Ou função quadrática, como queira. Tenho três formas de escrever esse x ao quadrado. A primeira forma, aqui do lado direito, no campo de entrada, tem um ícone, um alfazinho. Clico com o mouse, com o botão do mouse esquerdo, e aí eu vou escolher o expoente 2. Coloquei, já está lá. Já virou uma parábola na janela de visualização a função. A outra maneira, eu vou apagar esse quadrado, a outra maneira é de eu colocar xx, olha lá. X quer dizer x ao quadrado também. E temos ainda outra maneira, vou deletar aqui um x. A outra forma de colocar é colocar o shift e colocar o circunflexo. Apertei o circunflexo e digito agora o número 2. Olha lá, então fica x, circunflexo 2 é a mesma coisa de x ao quadrado. E ainda temos a outra forma, ainda bem prática, que é apertar Alt-Grade ou simplesmente a tecla Alt e ao mesmo tempo o número 2, que aí eu também tenho x ao quadrado. Vou deixar nessa última opção, qualquer uma está valendo, e a minha função é x ao quadrado menos 6x mais 8. E dou Enter, a função vai apresentar também na janela de álgebra. Como você vê acima, aqui está a função. F de x é igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Continuando, vamos escrever os coeficientes da função. Essa função, o coeficiente A é 1, porque não temos o valor numérico, então é o 1 que está aqui do lado. Junto do x é o termo b, então esse 6 é o termo b, negativo, b igual a menos 6. E o terceiro termo é o c, que é igual a 8. Então vamos digitar aqui no campo entrada, abaixo, vou digitar o a igual a 1, positivo, porque não tem, se o x fosse negativo, seria negativo. Aliás, se o x fosse negativo, 1 seria negativo também. No campo entrada, vamos digitar o termo b, igual a menos 6, que está acima. Menos 6. Enter. Já está apresentando acima na janela de
álgebra. E o termo C igual a 8 positivo. Basta colocar só o 8. Quando for positivo, não precisa colocar. Dá o Enter, apresenta em cima. Continuando, nós podemos agora calcular o delta, o discriminante da função. O delta, para calcular o delta, na janela no campo de entrada, vamos até o lado direito, onde tem o ícone alfa, clica nele e procuramos o delta. Aqui está, clica no delta, ele vai apresentar na janela de entrada, coloca igual, nós sabemos que a forma é b ao quadrado menos 4ac, quando eu colocar, não preciso colocar os números, A, B e C, ou seja, 1, menos 6 e 8, porque se eu colocar A, B e C já vai ser reconhecido, porque já está colocado acima na janela de álgebra. O software GeoGebra já vai fazer o reconhecimento desses números. Portanto, eu coloco B ao quadrado. Colocar o B ao quadrado tem aquela alternativa de colocar o número ao quadrado. Eu vou usar o Altigrade 2. Olha lá, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Eu ou coloco asterisco, ou posso colocar o parênteses. Vou usar o parênteses. 4 vezes A. Um passo à frente. Abro outro parênteses e coloco o C. E dou Enter, que vai apresentar na janela de álgebra o meu delta, que é o meu discriminante. Então, delta é igual a 4. E aí, posso estar calculando as raízes. A gente verifica aqui na janela de visualização no gráfico, que uma das raízes, o x1 é 2, e o outro é 4. E nesse caso, o y é 0, porque é o zero da função. Quando qualquer valor aqui na reta x, então nós temos o y0. Então, como os dois valores que estão em cima da reta x é o valor 2 para x e o valor 4, então nós temos o zero da função nessa aqui, onde ficam as raízes dessa referida função. Mas vamos confirmar. Para calcular a raiz, vamos escrever raiz. Só colocar raiz, já apresenta raiz com algumas opções. Aí escolhe a raiz entre colchete polinômios. Já aproveita o polinômio que está em destaque, você digita o F. Dentro desses colchetes, eu apague, dentro dos colchetes, coloque o F. Porque esse F já vai ser reconhecido na janela de álgebra, que faz parte dessa função. O que é essa função? Dou Enter. Já está acima, tanto na janela de álgebra, o valor de A, que é como se fosse a coordenada da raiz 1, e a coordenada do ponto B, que refere a raiz 2, o x2. Né? Então, nós temos aqui, e eu posso também visualizar que, na janela de visualização, no gráfico da função, as duas raízes marcadas nos pontos A e B. Posso também deixar os valores aqui, rotular esses valores aqui dos pontos A e B. Clico no ponto A, com o botão direito do mouse, vou em propriedades, procuro marco exibir rótulo, vou aqui em nome, clico aqui nome e valor, pronto, posso fechar, já vai estar aqui marcado os valores. Posso locomover esses valores. Então, o ponto A, o x é 2, que é a raiz, e o y é 0. No ponto B, que é o x2, nós temos o valor 4 e o y é 0. Então, aqui nós temos a raiz das funções. E em outros vídeos podemos estar mostrando como calcular aqui também no GeoGebra essas raízes de forma algébrica. Agora nós vamos ver o vértice da função, que nesse caso, como a concavidade da função é para cima, nós temos um ponto de mínimo, ou o vértice que está abaixo, o ponto de mínimo que ele alcança. Como é um dos casos das funções que eu disse no início, vamos calcular o vértice. Eu escrevo no campo de entrada extremo. Apresenta extremo polinômio. Clico nele. O polinômio já está em destaque. Basta colocar o F, porque vai reconhecer como sendo o vértice dessa função que nós estamos fazendo. Quando eu coloco o F, já vai ser reconhecido aqui, que apresenta na janela de álgebra. O F já representa essa referida função. Dou Enter. Já está ali a coordenada do vértice. É o ponto C, x é 3 e o y é menos 1. Ou seja, eu também posso calcular
o y vértice de forma algébrica aqui no GeoGebra. Não vou fazer agora, mas em outras ocasiões nós faremos. Clico aqui no ponto C, no vértice do gráfico, em propriedades, exibir rótulo, nome e valor. Já está aqui o valor também da coordenada que apresentou aqui na janela de álgebra e agora na janela de visualização junto ao gráfico. Mas eu já sei que o x vértice é 3, ó, e o y vértice é menos 1. Então, o ponto mínimo que alcança aqui em y é menos 1 e em x é o valor 3. Então, esse é o ponto de vértice. No entanto, continuando, vamos também verificar onde a função toca o eixo y. Onde ela corta o eixo y, que é esse valor, esse termo C aqui, ó. Mas podemos ver de uma forma que o GeoGebra possa mostrar claramente, mostrando o ponto de interseção. A gente vai até o ponto no ícone, em cima do segundo ícone, onde está esse A ponto, clica nele, vem interseção dos objetos. Vamos agora clicar no ponto de interseção, que já está gerando um ponto D. E aí já deu a coordenada. Sabemos que aqui o x é 0, nesse caso, porque está em cima da reta y, qualquer valor, qualquer ponto em cima da reta y, o x é 0. E o y é 8, exatamente. Essa é a coordenada que temos aqui. Essa mesma função, ela pode ser adaptada para deficientes visuais, ou para estudantes com deficiência visual. Nesse caso, podemos utilizar o cordão encerado, depois de impresso. Podemos utilizar também a lantejoula ou miçanga para demarcar esses pontos diferentes. Lembrando que as raízes têm que ser uma miçanga diferente do vértice, que tem que ser uma diferente onde corta o eixo Y aqui, para que o deficiente visual possa tocar com sua mão e ver essas marcações diferenciadas e saber diferenciar entre raízes e vértices onde toca o eixo Y. Podemos fazer com a carretilha o eixo do X e com a carretilhada também o eixo dos Y. E assim possamos estar estendendo esse trabalho de uma forma bem eficiente para os deficientes visuais. F10. Cadê?